Bem-vindo a mais um Fonocast. Hoje eu estou com um convidado mais do que especial, o querido Felipe Vasconcelos. Ele é cantor, ele mesmo vai se apresentar aqui para você. Seja muito bem-vindo, Felipe. Prazer, Patrícia. Felipe Vasconcelos. Primeiramente, muito obrigado por me receber aqui. Eu que desde quando te conheci, te acompanho, não só aqui nas terapias que fizemos, mas pelas redes sociais, e inclusive no Fonocast eu acompanho quase todos, e hoje estar aqui na mesa com você, batendo um papo, é um presente para mim. Que maravilha, eu fico muito honrada, muito grata, muito feliz em te receber aqui. E, gente, olha só, o Felipe foi meu paciente e hoje ele é cantor, ele vai falar um pouquinho sobre ele, mas o que me dá mais alegria em saber é que, além de cantor, hoje também ele está estudando fonoaudiologia. Então, hoje eu estou aqui com muitas informações para você e o tema desse podcast ele vai ser variado. A gente vai falar de música, a gente vai falar sobre cirurgia de prega vocal, que o Felipe passou por ela, e também a gente vai falar dos desafios da fonoaudiologia. Por isso que vai ser uma honra bater esse papo com você, Felipe. Muito bem, me conta um pouquinho sobre você, sobre o que você faz, como que está a sua carreira profissional. Pati, eu sou um cantor, hoje acadêmico em fonoaudiologia, canto desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca fiz outra coisa a não ser cantar. Já dei aula também em escolas, mas de musicalização infantil, já dei aula de canto para adolescentes, aula de violão, mas nunca fiz nada que fosse por fora da música. Sempre teve a música, sempre teve o canto, a voz. Sempre trabalhei muito desde novo. Faço shows em casamentos, formaturas, aniversários, bares, canto de tudo. A música, a voz é algo que me move. Inclusive, por isso que essa paixão que eu tenho pela voz e essa paixão que me despertou, com os cuidados que eu tive, que eu recebi da voz, é que me levou ao motivo de você dizer aí agora há pouco que eu sou um estudante de fonoaudiologia. Ai, que legal, gente. E tão importante, né, Felipe? A paixão mover a nossa voz. A paixão, seja ela pela música, por um trabalho, eu também sou apaixonada pela minha profissão, né? Sou apaixonada pela fonoaudiologia e eu acredito muito que o que eu transmito hoje num consultório, numa terapia, faz parte, gente, dessa paixão, faz parte desse amor, né? De muitos anos de estudo e dedicação. Então, para mim, hoje, esse podcast está sendo muito, muito especial. E eu quero que você conte um pouquinho para quem é cantor, né? A vida de cantor, você é empresário. Então você empreende na música e provavelmente, gente, segura essa que ele vai empreender na fonoaudiologia. Vou sim. Você empreende e assim, quando você chegou aqui, né, com as suas demandas, que a gente vai bater um papo sobre elas da cirurgia, mas antes disso, né, esse Felipe cantor, ele carrega os instrumentos dele, ele mesmo monta os instrumentos para cantar. Me conta um pouco dessa história, porque muitas pessoas, quando vão num show, num bar, num restaurante, estão acostumadas, inclusive, a escutar boas músicas, assim como você canta, mas elas muitas vezes não aplaudem o cantor, elas não curtem aquele momento, elas não param para ouvir a sua voz sendo ministrada e cantada ali naquele lugar. E existe, assim como na fonoaudiologia existe desvalorização, na área da música também existe uma desvalorização, Em todas, muitas né? vezes, né? Em todas, mas do público. E para você chegar ali e cantar, além de cuidar da sua voz, precisar de fono, né, fazer aula de canto, muitas vezes o cantor de bar, de restaurante, de casamento ainda monta todo um aparato. E falta essa visualização do público, de entender a importância daquele cantor naquele lugar. Uhum. Me conta como Essa que é. valorização que não é só a valorização Não financeira, é a valorização né? financeira, é a valorização exatamente de como que você produz o seu trabalho, de como que eles Uhum. enxergam você no mercado, ou como você é visto quando você está cantando. É triste, às vezes eu estou lá, às vezes num restaurante, eu paro para escutar e apreciar aquela voz, porque eu sei o esforço que é você cantar e viver da música.
Paty, eu posso falar melhor sobre isso, Tem e eu certeza. acho que eu vou, inclusive, acalentar o coração de muitos cantores que nos ouvir Sim. aqui neste pod. Mas eu sou, antes de ser cantor, eu sou um empreendedor, um empresário, no sentido literal. Uhum. Eu que tomo conta da minha carreira. Eu tenho empresários aqui em Belo Horizonte, sim, que vendem meu show, mas eu sou o meu primeiro empresário. E é um trabalho muito longo antes de subir ao palco, antes de ir a um barzinho. Tem toda uma logística por trás daquilo. Ela começa de manhã, quando eu acordo, fazendo os meus primeiros cuidados vocais, que eu faço sagradamente todos os dias, você me acompanha. Sim. Fiz sempre? Não. Não, mas há um bom tempo eu faço. E ao trabalho de escritório, financeiro, atender Agenda, né? noivas, agendas, montar Contrato. logística de shows, contratos. Eu tenho, né, alguém que me ajuda também, mas tudo parte de mim. Em dias de shows, também existe muitas coisas por trás da apresentação, desde que você acorda até você chegar em casa, depois, né? Por exemplo, se eu faço um show de 2 horas e meia de duração, numa festa de casamento, se essa cidade for a 4 horas daqui de Belo Horizonte, eu tenho que sair, tipo, 8 horas antes, ou até mais. Porque, primeiro, que eu sou uma pessoa extremamente cautelosa e rigorosa com horários. Então, eu saio muito cedo de casa, eu faço a passagem de som, eu espero o horário do show, eu faço o período de show, eu espero a equipe desmontar, eu volto para casa. Então, aquelas 2 horas e meia de show, elas se transformam em um dia de trabalho, tirando todo o trabalho que a gente teve antes, com os ensaios, com cuidados vocais, com agenda, com contrato, com isso, com aquilo, com nota fiscal, com contabilidade, com tudo, né? E eu falo que o barzinho, ele ficou na minha vida porque eu tenho uma paixão por sentar em um banquinho, tocar o violão e cantar para as pessoas que estão ali me ouvindo. Eu gosto muito, eu faço com muito gosto. Então você me perguntou como é aquela coisa de carregar instrumento, monta, desmonta. Nos shows maiores, eu fico bem mais por conta de cantar, consigo descansar um pouco mais, ficar no hotel enquanto a equipe está trabalhando. No barzinho, não. No barzinho eu vou sozinho, vai eu e Deus. Eu não tenho produtor, eu não tenho motorista, eu não tenho banda, eu não tenho nada. É eu e Deus, Legal. né? E aí sim, eu carrego a caixa de som, eu carrego o violão, eu monto, eu desmonto. Então, é assim, na maioria das vezes que são shows de barzinho, existe essa parte que as pessoas às vezes não Uhum. levam tanto em consideração. É triste ver isso, mas que bom que você tem esse olhar, sabe, Felipe? Eu gosto de fazer isso. Então, onde você gosta de fazer, sempre também vai existir aquele que gosta realmente de escutar, né? Sempre, Paty, e o que você me colocou aí sobre os aplausos, que às vezes os aplausos eles são ausentes Sim. ali em um restaurante, em um bar. Mas, como você disse, eu sou apaixonado por levar a música e da mesma forma tem alguém que está gostando de Sim. ouvir. E antes eu ficava muito incomodado, em fazer um show e às vezes daria o meu sangue de fazer o que eu posso Gastar toda a sua voz ali, para sua fazer um agudo energia. bonito, um grave bonito, um falsete bem colocado, Uhum. e às vezes eu não ouvir os aplausos das pessoas. Hoje é muito comum isso, mas hoje eu consigo enxergar o aplauso no olhar de quem está sentado. Você acredita também que você consegue enxergar isso pela maturidade do tempo de você fazendo esses barzinhos, entendendo como que é esse público, né? Esse talvez seja o comportamento do público. Tá, eu vim aqui, tem uma boa música, mas eu quero bater papo, eu quero tomar uma cerveja, eu quero fazer amizades, né? Arrumar uma Uhum, paquera, sim. enfim.
essa maturidade e também pelo empreendedorismo que você carrega aí na sua veia? Pode ser que sim. Pode não, digo que é uma certeza. E é bonito quando eu vejo que eu estou num lugar, eu acabo de cantar uma música e eu vejo no olhar da pessoa que está ali, do público, que a pessoa está sim gostando de ouvir, tá me olhando com eu chamo isso de olhos de aplausos. A pessoa ela está realmente curtindo o show. E vez ou outro o público puxa uma palma, os outros batem palma, e é assim, barzinho é lugar das pessoas se divertirem, né. Mas eu trabalho de uma forma, eu faço o possível para que a minha música, isso é a minha forma de Uhum. trabalhar, tá, é que onde eu levo a minha música, seja o bar, seja o restaurante, nunca seja só uma música ao vivo para as pessoas ficarem somente escutando. Eu faço um trabalho para que as pessoas apreciem o meu show, seja ele eu sozinho, seja eu em cima do palco com todas as pompas e iluminações. Perfeito, perfeito. Legal, Felipe, isso é muito importante, né, a gente amar o que a gente faz, a gente vai fazer isso com alegria, com gratidão, e o resultado disso vem em novos clientes para você. Quando alguém lá no bar está te escutando, você ainda tem a chance de empreender e oferecer para essa pessoa novos serviços, né. Com Mas certeza. que bacana. Hoje você toca algum instrumento? Você só canta? Você gosta de tocar e cantar? Eu toco violão, não sou um violonista, eu sou cantor, mas eu toco violão, gosto muito, estou aprendendo, estou aprimorando. Que legal. É mais difícil tocar e cantar, Felipe? Essa tensão que você tem com o público ou você acha que quando você está tocando lá, Ah, você consegue captar mais a energia desse público? não, acho igual, não Acha acho igual? tão difícil não, eu gosto. Acho que é o prazer que eu sinto ali em tocar o violão, em cantar, eh, são propostas diferentes, né, no Uhum. palco eu não toco nenhum instrumento, quando eu canto em festas, eu só canto, danço bastante, suo bastante. Isso de suar e cantar bastante é o seguinte: quem ouve você falar não tem a dimensão do que é esse trabalho que você faz. Mas, por exemplo, vou cantar num casamento, né? É um show de várias horas, às vezes 4 horas. Às vezes precisa trocar de figurino, você Sim, vai cantar todos os estilos musicais, isso é muito importante dizer que você pode se considerar um cantor crossover ou você tem uma linha aí de música que você segue? eu canto literalmente de tudo. Paty, se eu tô num casamento que eu vou cantar na cerimônia e no evento, e o casamento começou às 4 horas, 4 horas da tarde eu tô cantando Ave Maria, Uhum, 10 horas da noite eu tô cantando Pedro Sampaio. é isso. É, E pensando nisso, gente, olha que a importância, né, de considerar aí um cantor crossover, a possibilidade de você fazer o seu agudo, o seu melisma, a sua nota grave, tudo isso dentro de 4 horas, existe uma mudança drástica uma mudança dessa brusca. sonoridade, existe uma mudança drástica do comportamento laríngeo, da função da nossa voz, do padrão respiratório. Às vezes você está cantando uma música, começa ali, né, o show com uma música suave, uma Ave Maria, e chegar 10 horas da noite com Pedro Sampaio é uma distância muito grande de nota, de sonoridade, de organização vocal, de padrão respiratório. E como que você consegue fazer tudo isso? Precisa de resistência, precisa de condicionamento vocal. Mais do que resistência e condicionamento, precisa de uma prega vocal íntegra. Se você tiver alguma lesão, o que vai acontecer? Cansaço vocal, dor, ardência, hemorragia de prega vocal. Você já teve alguma dessas coisas? Bom, a Eu gente já vai. tive tudo. Já teve tudo. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua voz, Felipe? É, Como que você chegou, né, na fonoterapia? Por que que você buscou fonoaudiologia, fazendo todos esses shows, esses eventos? De repente, com o que que você se deparou na sua jornada de cantor, que pode ser a jornada do cantor e do fonoaudiólogo que está nos escutando aqui, e que é uma experiência incrível que a gente viveu aqui juntos. Eu não poderia deixar de compartilhar isso num podcast, de Claro, jeito nenhum. e eu compartilho com o maior prazer, porque
beneficiar outras pessoas com o que a gente passou, eu acho muito maravilhoso isso. O que eu passei, eu não desejo a ninguém, Uhum. mas que sirva para que as pessoas não passem. E quando você me disse sobre condicionamento, que é primordial o condicionamento vocal para você realizar um trabalho durante o dia, uma cerimônia e uma recepção, um barzinho quinta, sexta e sábado. E eu escutei isso de uma médica, da doutora Karine, Uhum. aqui em Belo Horizonte, quando eu fiz uma consulta com ela, que eu nunca vou esquecer o que ela me disse. Ela falou: Felipe, cantor é igual a vida de atleta. Exatamente. E eu tinha o oposto E disso, que não é só Paty. voz, né? É o corpo também. Eu era o oposto disso. Então, eu me deparei, na verdade, eu não me deparei com algo. Isso foi, isso foi acontecendo aos poucos. Só que eu fui tapando os meus olhos. E eu não queria enxergar que eu estava doente, que eu estava precisando de ajuda. E eu procurei ajuda durante um tempo. Nem sempre as ajudas vieram da maneira correta, Uhum. até que eu tive um diagnóstico certeiro, até que eu tive um tratamento, que me deu conforto para até eu fazer a cirurgia, que foi o tratamento que eu tive pós-cirúrgico também. Mas resumindo, eu eu canto há muitos anos, eu comecei a cantar com 14 anos de idade, eu estou com 33, então minha prega vocal ela já esticou bastante nessa caminhada. Legal. E a noite ela nos coloca à frente de tudo que você puder imaginar, Paty. E eu tive acesso a todas as coisas que você pode pensar. Uhum. E eu bebi muito durante os meus shows. Eu bebia todos os shows, eu bebia uísque, eu bebia vodka, bebia cerveja. A única coisa que eu nunca usei na minha vida, que eu nunca aceitei, foi droga. Uhum. Nunca. E fora dos palcos, eu também sempre gostei de uma resenha, de estar com os amigos, De falar de bastante. falar bastante, de levar o violão. Sim. E no momento em que você toma seu uísque gostosinho ali, ou seu gin, ou a bebida que você gosta, você fica disposto, que até a sua prega vocal ela fica disposta ali naquele momento. Até você acordar no outro dia e ver que aquilo foi um falso conforto, que aquilo na verdade te machucou. E aquilo a longo prazo, um dia após o outro, um show após o outro, aquilo te danifica de uma maneira que vocês não imaginam. Absurdo, né? Você chegou aqui, chegou com uma dessas queixas, né, da bebida. Foi uma das coisas que eu te perguntei, aí, bebe, Uhum, fuma, uhum. como é que é esse evento, como é que é esse show, quantas horas, o que que você faz. Então, isso que você está trazendo é o que acontece com você também, cantor. É bonito essa forma que você disse. A prega vocal fica relaxada e fica disposta, essa palavra disposição, porque você está ali no gás, na adrenalina, com pessoas que você ama, ou fazendo aquilo que você ama, até chegar o outro dia e você ver que você está sem voz. Sim. E aí você começou a se deparar em ficar sem voz. E junto com isso, vem também a falta de cuidado. Você Uhum. está num camarim resenhando com as pessoas, recebendo amigos, e você, ao invés de cuidar, de fazer um aquecimento, você tá ali tomando uma cervejinha, porque é gostoso demais, gente. É, Claro que é tá maravilhoso, relaxado, né? né. Você tá curtindo aquele E momento. e quando eu cheguei aqui, já fazia um bom tempo que eu não bebia mais nos meus shows. Mesmo antes da cirurgia, eu já tinha mudado completamente os meus hábitos, por necessidade, por susto. E depois que
Eu ouvi isso da Karina depois que eu comecei a fazer a fonoterapia com você, depois que eu fiz a cirurgia. Quero mandar um abraço pro médico que me operou, que é o doutor Marco Aurélio, lá da minha cidade de Oliveira. Um abraço, meu amigo. Maravilhoso. Patrícia, inclusive, ficou encantada com o Foi resultado. perfeito. Foi perfeito, viu? Foi perfeito. Eu fiquei até assustada. Falei, que isso, gente? Uma prega vocal que tava daquele jeito, ficar tão linda assim. É. Ficou muito bom. E Parabéns. Obrigada. retomando, eu comecei a sentir muita dificuldade para cantar. Muita. As notas, falsete, assim, acabou. Música que eu cantava, comecei a tirar do repertório. Uhum. E aí, o pior de tudo foi quando eu comecei a ver que a coisa ficou feia. Era quando eu acordava. Eu não tinha voz para dar bom dia. Minha mãe, eu via no olhar dela o desespero dela, do meu pai, da minha irmã. Eu não conseguia dar bom dia. Se eu Que isso, acordava gente? 10 horas da manhã, às vezes eu tinha outro show 4 da tarde. Comecei a tomar remédio. Comecei a tomar remédio. Remédios que eu não vou falar o que eu tomava. Senão a galera vai querer Comecei a tomar. tomar vários remédios. Já cheguei a tomar remédio injetado por conta própria para conseguir fazer um show. Mas minha voz ficava intacta. Só que isso num dia. Depois, o remédio já não ia fazendo efeito E mais. toda essa medicação sem orientação médica, ou você tinha algum com orientação? Capaz que eu tinha orientação médica, gente. Claro que não. Gente, escuta isso. Meu Deus. Outra coisa que a doutora Karine me falou o dia que eu relatei tudo isso para ela. Felipe, isso é CTI. Isso é transfusão. Isso é transplante. Loucura. É. E aí eu comecei a cada vez mais ter dificuldade para recuperar a minha voz. Só que posso continuar falando mais um pouquinho Pode, sobre? pode, pode. Esse assunto é muito importante. Isso que você está relatando, muitas pessoas devem estar fazendo isso agora, enquanto escutam esse fonocast. É. E eu já estava vindo em uma mudança de hábito que não era fácil, tendo mais responsabilidade, comecei a fazer fonoterapia antes de passar por você, passei por outros profissionais também, que também tiveram uma parcela de importância, Sim, com certeza. mas no meio disso tudo, Deus colocou uma pessoa muito maravilhosa na minha vida, que é o Rafael, Uhum. que é meu namorado. Um E coração pro Rafael. Rafael, ele sempre me apoiou muito nos meus trabalhos, nos meus shows, me acompanhou, me acompanha em diversos shows, mas ele vivia a realidade quando a gente chegava em casa e quando a gente acordava. E ele chorava comigo. Então, às vezes, ele não sabia nem o que dizer para mim, por medo de me ferir, por medo de me assustar. Mas chegou uma hora que Realmente. realmente aqui você está doente. Você não pode continuar desse jeito. Primeiro que eu tenho uma responsabilidade enorme com quem me contrata. Mas antes disso precisei ter uma responsabilidade comigo. E ele foi o meu maior incentivador quando eu procurei uma médica, que foi a doutora Bruna, lá da minha cidade também, em Oliveira. Ela fez um exame, ela foi a primeira médica, diante de outros, a falar assim: Felipe, seu caso é cirúrgico. Você precisa da cirurgia. Falei, poxa, mas eu preciso de muita urgência. Será quanto vai ser essa cirurgia e tal? Eu cheguei em casa, A gente começa a falei, é pensar um em valor quanto é, né? alto, mas eu quero fazer essa cirurgia ontem. Uhum. Rafael, o que que você acha? Tal, tal. Me apoiou em todos os sentidos. E no pós-cirúrgico, calma.
Deixa eu beber uma água, posso? Pode. Pós-cirúrgico é complexo. Eu engasgo só de lembrar. Uhum. No pós-cirúrgico, que não foi fácil, eu fiz aquele repouso absoluto, fiquei 5 a 6 dias em silêncio total. Depois fui voltando, vim para cá para a gente fazer o pós, fui voltando a falar gradativamente, sem impactos vocais. Esperei o tempo certinho que o médico e Prescreveu. você me prescreveu para começar a cantar. E eu lembro, quando eu cantei a primeira música, eu já tinha começado a montar meu estúdio, então já tinha um tecladinho ali, um violão. E aí eu cantei. E você recorda o dia que eu cantei aqui, como a minha voz estava, você me gravando? Aquela voz doente, Eu soprosa. tenho todas as gravações do antes e do Paty, o dia que eu depois. cantei, depois da minha cirurgia, Rafael olhou para mim, nos meus olhos, e da mesma maneira que ele falou assim comigo: "Você precisa cuidar, você tá doente". Ele olhou para mim e falou assim: "Você está curado". Eu me emociono só de lembrar. Ele falou para mim: "Você está curado". Eu falei: "Tô". Olha essa voz. A gente não estava acreditando no poder de tudo isso. Sim. Foi, um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, mas também não posso negar que também foi um dos mais bonitos e mais significantes que eu tive, porque literalmente há males que vêm para o bem. Como que é bonito isso, você trazendo toda essa história, né, do seu sentimento diante disso, porque muitas pessoas às vezes me ouvem na rede social também falando sobre voz, ou às vezes eu comentando com as pessoas, né, sobre o cuidado, a importância. Só quem perdeu a voz ou só quem não tem voz tem a ideia do que é você passar por uma situação que ainda o quadro é cirúrgico, né? Muita coisa vem na cabeça, a gente pensa: "Será que eu vou falar de novo? Será que eu vou cantar de novo?". Muita É coisa uma passa. cirurgia de risco como todas, então se o médico, encostar lá num nervo, você pode ter uma paralisia de prega Uhum, vocal, você já uhum. tinha um problema, ele piora, e por vezes você pode ficar com a qualidade vocal muito pior do que você já estava, então sempre vai Exato. ser um risco. Então tudo Sempre é um isso eu risco. acredito que passou na sua cabeça. O meu maior era morrer. Você lembra de eu te falar? Sim, Meu maior medo era anestesia geral, que eu anestesia nunca tinha geral. tomado. Quando eu acordei, eu falei: "Tô vivo, mas não posso falar, né, mas abrindo o olho eu tô". Tô vendo aqui as coisas. Então, assim, com certeza passa muita coisa na cabeça. E sabe uma coisa, Felipe, que é o que me aproxima dos meus clientes quando eu falo em empreendedorismo, quando eu falo do trabalho? Eu falei exatamente isso para você quando você entrou no meu consultório, você estava completamente sem voz, estava falando muito baixinho, e naquele dia eu me recordo que você tinha um show para fazer à noite, umas 2 horas depois de você me encontrar. Você quer me contar? Você quer contar aqui para o pessoal como que você se sentiu? Como que foi a sua primeira experiência na fonoterapia antes da cirurgia, viu, gente? Ele chegou para falar assim: "Poxa, me dá um socorro aqui, eu já até faço fono, mas eu estou precisando de uma ajuda, vim para ver o que que você, né, tem uma segunda opinião". Então você chegou aqui sem Eu voz, lembro, precisando cantar para Paty, um show. eu lembro que você fez um 360, porque eu estava lesionado, então, eu já Você tinha tinha ali uma hemorragia de uma prega vocal. hemorragia e pólipo, né? Sim, Uhum. pólipo, direito e o E outro o outro contra. contralateral. E A reação, na verdade. isso. E aí eu me recordo que antes de Eu te cantar perguntei assim: "O que que você faz para aquecer?". foi, eu ia falar isso agora, Aham. né. Então, antes de cantar, eu fazia os meus aquecimentos vocais, e muita das vezes, aí que tá a importância de um profissional te acompanhando, porque às vezes a gente vê as coisas nas redes sociais, quer fazer igual, vê o colega fazendo, quer fazer igual, mas cada coisa é específico para um paciente. Que bom que você viu isso. Então, eu falava: "Gente, hoje eu tô mais rouco, eu preciso começava a aquecer a voz 1h30 antes do show". Eu soprava Uma canudo, hora e eu meia. botava água no
Total. no Lax Vox lá em cima. Soprava canudo e mexia na laringe, fumaça, Nossa, tudo junto. tudo junto. Falava, gente, minha voz não tá legal. Ia cantar, já E estava na segunda quando música, você sem voz. começou a me dar alguns direcionamentos, eu falei, gente, mas essa mulher tá doida. A louca da voz. E aí você começou a me mostrar coisas que começaram a fazer muito sentido para mim, como por exemplo, Felipe, você tá lesionado, você não pode Tava usando vapor quente, hiperaquecer, né? você não pode hiperaquecer a sua voz. A gente precisa só lembrar a prega vocal, isso e aquilo, me passa uns aquecimentos mais leves, Diminuir uns o tempo, né? desaquecimentos mais leves, sobre o vapor, horário de usar e tudo. Então, eu fiquei assim, falei: "Será que isso vai dar certo?". Mas o conforto Uhum. que isso me trouxe até eu fazer cirurgia foi fantástico. Eu já comecei a sentir melhora antes de fazer a cirurgia. Uhum. Então, olha só, o que que ele fazia, tá, gente? Ele chegou aqui contando tudo isso, que ele bebia muito, que ele falava muito. Ele chegou exatamente num limite de um cansaço vocal e ele tinha esse show à noite e ele falou: "Não sei o que eu faço", a voz estava abafada, cansada, estava com sensação de dor, né, na laringe, Dor, eu cheguei porque a fazer a tomografia no crânio, daqui para cima, porque eu sentia muita dor aqui, tudo ó. Que eu já dolorido. estava usando todas as minhas musculaturas para fechar a Isso. prega vocal, até a orelha eu estava usando. E tipo isso aqui, você falava assim: "Patrícia, sei lá, eu tô usando vapor quente". Eu falei assim: "Você tá usando vapor quente com hemorragia de prega vocal?" Aí você: "Não pode?" Eu falei: "Olha, pensa comigo, eu já tenho uma prega vocal vascularizada, tá cheia de sangue, eu vou usar um quente nela, eu vou aumentar essa quantidade. Vamos transformar isso no vapor frio, vamos colocar o Laxvox com menos quantidade de água, só colocar 2 dedos de água, porque você tem muita resistência e muito condicionamento, mas você não tem o equilíbrio dessas forças funcionando. Então, hoje, ao invés de você aquecer a sua voz, eu te orientei para você aquecer os outros dias, mas naquele dia eu falei: nós vamos desaquecer a sua voz. E de preferência, não aquece a voz antes de cantar, não. Foi mesmo. Tem gente que olha, eu falo isso ainda para os pacientes. Hoje mesmo eu tive um paciente e ele olhou assim para mim, tipo, eu não vou aquecer para cantar. Eu falei, é isso mesmo. Por quê? Em alguns casos específicos, quando a prega vocal está machucada, quando já tem, a pessoa já fala demais, ela está num nível de estresse, aquela musculatura ela já está esperando que algo aconteça. Eu falo, é preferível que você comece a cantar a primeira, segunda, terceira música não seja tão linda, maravilhosa, e Uhum. depois você vai aquecendo a sua voz e vai dando conta. Foi o que aconteceu com você naquele dia do show. Você me mandou uma mensagem: Patrícia, obrigada, hoje eu consegui cantar, tô mais relaxado, tô mais em paz. E foi só depois do show que eu acho que o Felipe confiou no que eu falei. Porque quando ele saiu daqui, eu falei, gente, eu acho que ele não volta. Ele deve ter me achado uma louca, dando essas orientações totalmente contrárias e avessas ao que geralmente a gente aprende numa faculdade. Isso. Mas existe uma coisa que muitas vezes a gente não aprende, que agora você é um acadêmico de fono, na faculdade chama experiência. Você vai, Sim. a vida vai te ensinando algumas coisas, os casos que chegam para um consultório vão te mostrando que deu certo, que não deu certo e também vão traçando perfis de comportamento desse público que eu atendo Uhum, hoje. uhum. Quando a pessoa ela me conta, eu já falo, o problema está aqui, a gente vai resolver assim, vamos, né? Então foi isso que aconteceu com você e eu fiquei muito feliz de você identificar. E dentro da sua fala, a propósito, quando você traz a questão da mudança do comportamento, quanto é difícil, né? Eu sempre digo para os pacientes, eu sou 10%, quase o dízimo da igreja, e você os 90% do tratamento. Eu jogo a responsabilidade para o meu paciente, porque eu posso te ensinar um treino, se você não fizer, você não vai melhorar. Da mesma forma que se Uhum. você vai para academia, você quer ficar malhado, se você não fizer o treino, não aumentar as cargas, não se condicionar, você não vai ganhar o corpo que você deseja. Então, da mesma forma que você pensou, né, você, poxa, né, a doutora falou para mim que eu tinha que ser um atleta e você começou a fazer essa mudança, ela refletiu hoje na vitória que você teve, na recuperação que você teve,
no trabalho que você executa hoje com louvor, né? Diante da sua mudança de comportamento. E é interessante, se você concorda comigo, Felipe, essa mudança de comportamento precisou continuar. Ela é contínua. Ela é contínua. Porque o ambiente vai levando a gente a fazer essas mudanças de comportamento. Né? O É uma ambiente que a gente vida de de renúncias. renúncias. Então, se hoje eu tenho um cantor, eu falo para ele, não beba cerveja, não beba uísque antes de cantar, a pessoa fala, aquece a minha voz. Não, ela traz todo esse contexto de emoção, ela aquece o seu corpo de uma forma geral, mas no outro dia, como você diz, o estrago é maior. Por quê? A musculatura relaxou toda ali, você tem uma musculatura frouxa para você poder depois ativar aquele músculo. Isso vai, enquanto você é jovem, pode ir funcionando, mas à medida que você vai ficando Não, velho. claro que tudo no início é maravilhoso. Eu já escutei várias pessoas falando assim: mas o fulano de tal, um cantor famoso, ele fuma e bebe desde que ele nasceu, praticamente, ele não tem nada. Ótimo, tem pessoas que têm essa habilidade, têm outros comportamentos que podem levar, mas e se ela não bebesse, não fumasse? Será que ela não teria um punch na voz, né, uma qualidade Uhum, melhor uma ainda? qualidade incrível, mas eu falo que há organismos e organismos. Cada organismo reage de um jeito. Não é porque o João bebe a vida inteira e nunca teve nenhum problema que o Zé vai fazer o mesmo e vai ficar saudável para o resto da vida, entendeu? Um organismo que reage diferente do outro, Sim, né? Agora, para que que a gente vai pagar esse preço esperando a conta chegar? Para quê? não precisa, né? Me conta aqui, Felipe, do período que você me conheceu para a sua cirurgia foram alguns meses, né? A gente optou por fazer nessa nossa conversa, nesse bate-papo, e orientação do seu médico, que ia fazer a sua cirurgia, né, doutor Marco Aurélio, fazer algumas sessões de fonoterapia. Como que foi para você vivenciar esse processo comigo aí na fonoterapia? Como que você chegava e se sentia? Quando você ia para casa, esses exercícios que eu te passava, como que era essa rotina? E o que, que ficou de bom ou de ruim para você desse período antes do processo da cirurgia? A gente fez uma preparação. Eu acho que eu trabalhava mais o seu emocional do que exercício. Felipe, calma, vai dar certo, né? Se concentra. Me conta. Olha, desde que eu cheguei aqui até a minha cirurgia, cada sessão teve, assim, suma importância no meu resultado, na tranquilidade para eu poder sair da minha casa e ir para a mesa de cirurgia. Eu acho que você sabe o quanto eu fui responsável, o quanto eu quis ter um bom resultado, e isso me traz. Às vezes eu fico lembrando aqui, agora passou um filme na minha cabeça, por isso que eu dei essa pausa, né? Eu lembrei aqui do primeiro dia que eu vim, até o outro, até o dia que eu fiquei aqui antes de ir para a cirurgia. Cada exercício no tempo certo, cada espaço que nós demos na agenda para que eu voltasse no tempo certo. Inclusive, no início eu falava: "Gente, essa mulher não vai usar em mim aqui esse trem não, me pregar aquele monte de coisa, me botar óculos e passar laser e fazer isso e Ultrassom, aquilo e me eletro, pendurar para tudo quanto é lado". Nada, gente, ela não me usava nada. eu fico Nada. encucada. Eu falava: "Tô pagando à toa". Quero ver o que, que vai dar isso. Essa mulher fazendo coisas simples comigo. Adoro. E aí eu fui aprendendo, eu falei: "Gente, o básico é tão bonito, ele faz um trabalho tão maravilhoso". E sem contar que nem é só isso, né, sem contar que você me explicou todos os motivos, o porquê eu não devia fazer uso de certa coisa, o que que a gente podia esperar, o que que era interessante ali no pré-cirúrgico, no pós-cirúrgico, a gente já começou a fazer outras coisas, já começamos a ver os Por exemplo, colher os a resultados. importância de fazer um exercício tão simples e básico que as pessoas acreditam que sejam simples demais, como quanto que esse exercício é importante para a mucosa, né?
E eu penso isso, muita gente chega no meu consultório achando que eu vou fazer a penduricalho de material, né? Principalmente porque eu tenho uma loja de produtos de fonoaudiologia e vai falar, vai enfiar aquele monte de produto em mim Paty, mas e eu assim, vou melhorar. E não funcionou só, assim, né? só fazendo um comentário sobre você, claro que as pessoas acham, porque hoje em dia é o que a gente vê na rede social. Uhum. A gente vê lá o cantor lá da Globo pendurado de negócio num camarim, fazendo. A pessoa quer chegar aqui e quer fazer também para botar no Instagram. O diferente é o seguinte, todas as tecnologias e inovações, elas são importantes para o crescimento de qualquer profissional. Muito, sim. Muito. Com certeza o laser ajuda, a eletro, só que depende do quadro, de como que a pessoa está, qual que é o raciocínio clínico, né, que você precisa ter para resolver aquele quadro ali, se a pessoa está num hiperaquecimento, se ela está num quadro de tensão muscular, se ela está afônica, se Uhum. ela está disfônica, o que que ela tem, como é que ela cuida? Quais são os comportamentos vocais que ela tem? São várias perguntas que, enquanto a gente vai fazendo uma anamnese, uma conversa Sim. direcionada, a gente vai pensando, meu Deus, ele está fazendo isso, então eu já posso inserir esse exercício. E realmente é uma coisa que eu gosto muito, é explicar por que, que você está fazendo vibração. Uhum, Por que, que você está uhum, fazendo humming, né? Humming era difícil de fazer para você. uhum. Era. Por que, que o humming é importante? Quanto tempo? Eu me lembro que todo mundo que chega aqui, posso dizer quase todo mundo, não todos, já chegam com o LaxVox, né? Você já chegou até com a sua garrafa personalizada, já Minha filha, chegou eu com cheguei com Lax, tudo. com tudo, com shaker. Shaker. Eu falei, eu não vou usar nada disso. A cara da pessoa, tipo assim, eu não acredito, você vai fazer Mas o aí eu quê? comecei a entender por que que depois que eu soprava o shaker em casa por conta própria, minha voz estava cansada. Fazer um LaxVox ficava exausto. Tem como. Então, o que que você precisa? Não vai usar o shaker nunca? Vai usar, mas tem a hora de usar, Tem a hora tem a certa. condicionamento da prega vocal certo para usar. Não vai usar o LaxVox nunca? Vai. Associação com o momento, associação com. O que que você está cantando? Exato, Se você está tudo. cantando num show e vai fazer uma pausa, sua voz está cansada, Felipe, aqui estão as instruções para você fazer. E aí, Maravilha. quem segue o caminho, ou seja, passar pelo processo é doloroso, e eu falo essa frase para todos, com certeza eu disse para você também, voz é um processo. Não adianta você chegar aqui querendo que eu faça uma mágica para amanhã você tá ótimo. Outra coisa que acontece aqui comigo, não sei, com os colegas na fonoterapia, não espere que você saia daqui com uma voz linda, porque eu estou trabalhando o seu músculo. Quando você vai na academia pela primeira vez, pela segunda vez, você sai de lá feliz e saltitante. Passa uns 20 minutos para você ver o que aconteceu com um músculo desse tamanho. Agora, quando eu estou mexendo com um músculo pequeno, singelo, delicado, não Uhum. preciso de 20 minutos para piorar ele, não. Em 5 segundos, 20 segundos de Sim, estímulo, ele já está exausto. Então, como é importante você saber qual é a sua demanda, qual é a sua necessidade, o que, que o seu músculo precisa para funcionar, como ele funciona, por que ele funciona dessa forma, quais foram os hábitos que você criou para fazer com que ele funcionasse dessa forma e quais são as coisas que você precisa mudar para que ele não funcione assim sim. mais. Uhum. E tudo isso é doloroso escutar. E principalmente o seguinte: além de tudo, seu quadro é cirúrgico, né? O que que eu pude fazer por você? Tá? O que que eu pude fazer pelo Felipe? Limpar a voz, foi algo que a gente conseguiu melhorar bastante. Sim. Melhorou a qualidade, o volume. Ele conseguiu fazer vários shows antes da cirurgia dele com mais. Eu fiz o É, carnaval. fez. Com mais. Aí é loucura, Aí, mas eu fiz. loucura, mas ele fez. Mas ele fez. Eu me lembro que foi bem no final de ano, né? Que a gente ia fazer uma pausa e você falou assim: eu tenho um show muito importante. Foi. Você, como empresário, providenciou outra pessoa para caso ele perdesse completamente a voz, ter alguém, porque já tinha esse show agendado muito tempo e era um Uhum. fornecedor, Foi, né, foi, uma pessoa muito importante. foi. Eu falei assim: se você levar a sério esse tratamento, você canta nesse evento. Você pode não cantar o 100%, mas uns 70% você canta. Então, cabe também, dentro do empreendedorismo, o seu próprio negócio, você saber se você está disposto a cantar. Outro dia não, já tem um tempinho, apareceu uma mulher me chamando no Instagram. Eu gosto de contar esses casos assim no podcast para fazer a pessoa refletir. Falando assim: olha, eu tenho um casamento amanhã
e eu estou completamente rouca, não sei o quê, escrevendo. Falei assim, grava a sua voz para mim. Realmente, a pessoa estava sem voz. E aí eu comecei a perguntar assim, você tá gripada? Ah, tô. Poxa, se você tá gripada, vai ser quase impossível fazer uma recuperação total. Posso ajudar a melhorar, mas olha só, uma pessoa gripada vai ficar com a voz abafada, ela estava tossindo, então toda hora ela tinha reflexo. Ah, mas é importante porque não tem ninguém para colocar no meu lugar para eu cantar. Esse é um problema sério que os cantores têm, principalmente o cantor autônomo, que ele faz um Sim, compromisso, ele faz um sim, contrato, a pessoa ouviu sim, aquela voz, quer escutar no casamento dela sim, aquela voz. Eu sei que é muito difícil. Aí eu falei para ela: você só tem uma opção. Do jeito que você tá, eu não consigo fazer um milagre, eu vou te orientar. Ela não é minha paciente, tá? Eu orientei ela pelo WhatsApp, sugeri que ela diminuísse os exercícios, fizesse exercícios leves, retirasse os shakers, tudo que ela usava sem orientação profissional e dormisse, fizesse um descanso, porque ela com certeza era aquela pessoa igual um papagaio como eu, e que fala principalmente no sem momento ali do filtro. desespero, se você não consegue desligar. Não consegue. Ela conseguiu fazer o descanso, no outro dia a voz dela melhorou um pouco, ela me mandou mensagem: nossa, agora eu acho que eu vou conseguir cantar. Eu falei assim: olha, se eu fosse você, eu não arriscava, porque as músicas que você vai cantar são agudas. O que que aconteceu aí? Você diminuiu a carga, diminuiu o peso, a qualidade vocal tá melhor, mas não quer dizer que a sua voz está recuperada. Sim, Aí ela falou: eu não vou cantar, eu não vou testar, eu vou testar na hora. Eu falei: vai na força. O que que aconteceu? Não conseguiu cantar a música toda, cantou só a primeira parte, ficou sem a voz, fez feio no casamento, deixou a noiva triste, oh meu com Deus. certeza, e ela ficou arrasada, né? Então a importância de você, se você treina antes e o seu músculo ele tem uma memória muscular, a Exatamente. ativação dessa memória muscular vai ser importante para você fazer exercícios de alto impacto. Eu já recuperei vozes, Felipe, de pessoas que eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer isso. Mas a pessoa tinha um treinamento e funcionou. Aí eu falo assim, É aí que entra o hoje, eu condicionamento, falei assim, né? hoje você vai ter voz, mas amanhã você está completamente sem voz e está tudo certo. Você quer ter voz hoje? Você aceita tudo que eu tenho que fazer? Aí eu ponho todos os aparatos para dar aquele Uhum, choque naquela voz, funciona igual beber cerveja, igual beber uhum, uísque. uhum. Funciona, mas no outro dia tem uma exaustão muscular Uma muito exaustão. grande, né? A gente reativa aquele músculo que está ali disponível. Então, quanto que é importante esse cuidado, né, da voz? Mas seguindo aqui, pensando no seu quadro, né? Você então foi para esse processo cirúrgico, ficou com medo várias vezes, foi e voltou, né? Você marcou cirurgia, desmarcou cirurgia, Ah, deu foi. errado. Infelizmente teve. Infelizmente não, felizmente, que foi o melhor caminho. A data que eu fiz foi maravilhosa. Uhum. É, uma hora a gente pergunta, ai Deus, por que que não deu certo? Eu já estava todo programado para fazer a cirurgia. Aí depois, num certo momento, Deus vai lá e te mostra, ei, é Não era por o tempo. isso e aquilo que você não fez a cirurgia naquele dia. Você cantou uma música que nesse dia você ia gravar, nos primeiros dias da sua consulta, né, você ia gravar essa música, Nath, eu lembro. uma música muito forte. Me veio aqui na Eu memória, você tá lembro. passando um filme na minha cabeça aqui Eu lembro também. porque quem estiver assistindo, inclusive, pode puxar aí no YouTube ou no Spotify, qualquer lugar, Deixa aí o que caminho do, tem do YouTube, qual que é? Felipe Vasconcelos, cantor. Tá. A música Tá Chorando Por Quê? Eu gravei essa música, ela tá linda. Quem escuta fala, Não tem que nada. voz linda. Aqui você tem um timbre, né? Uma Diferente. rouquidão e tal. E eu Ai. não tenho, não. Eu tô assim. Que é bonito ali para quem tá ouvindo, mas hoje, pra gente que entende, sabe que é uma voz que não é saudável. Sim. Hoje, quando eu ouço em alguma música, em algum show ou em alguma plataforma que eu estou ouvindo, eu sei se a pessoa tem um timbre bonito, natural, se ela está usando algum método de estudo para alcançar aquela proposta de voz, ou Sim. se ela está com a voz doente. E sabe o que foi legal dessa história que a gente lembrou aqui?
que eu me lembro que na hora que você chegou na terapia, você falou: "Patrícia, eu preciso cantar essa música, minha voz não sai", você estava treinando, estava Uhum. exausto, uma voz muito abafada, você cantou, eu olhava, eu falei assim: "Nossa, gente, essa música é muito forte, e ele tá querendo cantar isso, ele tá com essa fé, então eu preciso ajudar esse menino a resolver esse Foi. problema". A gente selecionou os exercícios, você foi lá no estúdio, gravou, e foi uma gravação excelente. Foi Quando lindo, você tá soltou, eu falei: incrível. "Caramba, que voz linda", eu também acho. Ela Também é acho linda. vozes soprosas bonitas, vozes Ela roucas é uma são das bonitas. gravações mais bonitas que eu tenho. E não só pela questão da voz, mas pela questão do momento, da emoção, da expressividade que você colocou nessa Da canção, alma. da alma. Você realmente cantou: "Poxa, eu tô chorando porque, né, se eu tenho um Deus Uhum. que cuida", você estava acreditando nisso, "tem um Deus que cuida de mim, né, que vai me ajudar a passar por essa dificuldade". Então, gente, é incrível. Eu amo tratar vozes, porque as pessoas vivenciam e experienciam, né, tem essas Sim, experiências dentro do consultório. E eu gosto muito disso, porque a gente vê a pessoa no momento da dor, mas quando a alegria vem também, a gente celebra as pequenas e as grandes vitórias. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né, exato. celebrando essa vitória. Foi muito legal, isso também que a gente experienciou aqui. E aí, caminhando agora para a gente falar um pouquinho desse processo cirúrgico, né, o Marco Aurélio conduziu muito bem, né, tirando seus ciricutics, deixando você um pouco mais calmo, e só que você queria fazer um exame quase que toda semana, né, para ver como é que estava, já tinha hemorragia de prega vocal, o pólipo estava ali, deixou a voz rouca, soprosa, cansada, abafada. Tinha dias que você cortava, né, picotava a fala. Uhum. E ter um médico quando você vai fazer uma cirurgia tão delicada quanto essa, sabendo a sua importância como cantor, o que você ama fazer, é importante que a gente tenha um médico da nossa suma confiança, no caso, o paciente, Com não toda certeza. o profissional que está te tratando ali diariamente. Esse médico, ele é responsável por acalmar você e por dar todo o direcionamento. E ele fez isso com muita categoria, né? Muita maestria, Muita muita, maestria, te deixando muita. tranquilo ali, Ele é né? meu médico desde criança, inclusive. Me trouxe muita tranquilidade. Muito médico, muito discreto. Ele não é um médico que trabalha redes sociais, que Uhum. divulga trabalho na internet. Diz que tem uma experiência. Mas, assim, eu não tenho o que falar dele. Extremamente respeitado em toda a região. Sabe de uma coisa, além do médico, tá? O familiar ou a pessoa que vai cuidar de você no pós-cirúrgico, ela é tão importante em todos os processos. Então, eu tive contato com o Rafael, né? Sim, Mandava mensagem para ele, perguntava como o Felipe estava, como que foi a cirurgia. Todos os meus pacientes eu tenho esse costume de acompanhar. Tá lá fazendo a cirurgia, eu pergunto: "E aí, já acabou? Como é que tá? Como é que tá se sentindo? Como é que tá a carinha dele? Tá tudo bem?" E ele foi respondendo: "Poxa, fica tranquilo, não sei o quê, tá". é, E aí eu perguntava: "E aí, ele tá fazendo silêncio?" Uma fonocontroladora, né? O povo é, gosta de falar que eu eu controlo fiz minha tudo. cirurgia lá em Oliveira, nós viemos para cá no dia seguinte, vim ficar os dias de repouso aqui, Aham. que aqui é só eu e ele, e lá em casa tem meu pai, minha mãe, minha irmã, 3 Todo cachorros, mundo. gatos, assim, lá em casa é igual o circo do Tirolipa, né, falação, aquela coisa, o pessoal lá é tudo agitado. Falei: "Não posso ficar aqui de jeito nenhum, senão eu vou falar todo momento". E eu fiz o meu silêncio, assim, rigorosamente aqui, fiquei falando por Google Aham. tradutor Google, Aham. aquela que fala, né, escrevia e Ele botava traduziu. para ele ouvir. E comecei a ir até nas padarias com ele, apontava para as coisas, foi o que era sério, a gente fez ficar um pouco cômico e ficou tudo certo. Nos divertimos ainda. Perfeito. Gente, é tão importante ficar em silêncio no pós-cirúrgico, né? Ele ajuda na cicatrização, ele ajuda ali colar toda aquela estrutura que foi mexida. E, sinceramente, já dizendo aí para o doutor Marco Aurélio, eu me surpreendi quando o Felipe chegou aqui com a voz que ele chegou, já do pós-cirúrgico, praticamente. Olha só a importância dele ter treinado antes, feito o pré-cirúrgico, feito os exercícios, mesmo com a voz machucada, mesmo rouco, mesmo cansado.
ele teve esse ganho nessa musculatura, ele teve esse aprendizado muscular melhorado, né? Você já estava tendo esse aprendizado, só que estava muito forte, com esforço, conseguiu condensar essa musculatura. Praticamente a gente nem fez muitas sessões no pós-cirúrgico, se eu não me engano, no máximo quatro No ou pós cinco. foram, acho que umas 5. 4, 5 sessões de pós-cirúrgico, que geralmente as pessoas ficam 2, 3 meses aí fazendo acompanhamento. Tem medo, né? As pessoas têm medo de falar, têm medo de cantar. Já na segunda sessão, eu falei assim: vai lá, canta. Aí você falou: ai, toquei piano. Como é que é? Foi piano e voz? Depois nós vamos falar do primeiro show, meu Deus. Cantar em casa depois do pós-cirúrgico é uma coisa, É uma fazer coisa. um show é outra coisa completamente diferente, viu, gente? Porque imagina só você antes ter um problema vocal e tá no palco. Agora você não tem um problema vocal, você vai achar que você tá abafando no palco. Não é assim. Conta essa experiência como que foi. Olha, depois de fazer os exercícios, de seguir todas as orientações, de ter todos os cuidados, chegou a hora que eu estava mais temendo, que foi a hora de voltar a trabalhar. Eu comecei a cantar em casa, eu percebia que a voz estava com uma qualidade indiscutível, estava limpa. Então minha voz estava limpa, bonita, com brilho, só que a voz quebrava muito. Eu cantava, a voz falhava. Falsete ainda achava que eu não fiz cirurgia com a intenção de voltar falsete. Achava que eu nunca mais ia Não poder consegui, eu lembro disso. mais. Eu falei, isso já aboli da minha Ficava planilha ali. arrasada. Eu quero fazer falsete, mas não sai. E aí eu cantava em casa, treinava. O Rafael, ele toca piano, muito bem, por sinal. Então ele Ei, tocava Rafael, piano é para por eu. amor, viu, Rafael? Então ele tocava piano, eu cantava. A primeira cerimônia que eu fui cantar, a noiva foi lá no meu estúdio nos ouvir, me ouvir cantar para ela. Eu fiquei assim, meu Deus, agora eu preciso dar pelo menos uma palhinha, tem que dar certo, né? E eu cantei, a noiva se emocionou, eu junto, falava que esse menino tá chorando. Eu falei que eu me emocionei com você. Mentira! Era porque eu tava testando a minha voz com ela. Olha, se você estiver escutando esse podcast, nesse dia ele foi falso aí com você. E aí eu marquei o primeiro show, né? Marquei um show, eu tinha um show grande para fazer de 3 horas, um aniversário. Eu sabia que era um aniversário bem bacana, sabe? Só que antes desse aniversário eu tive outro show menor, de barzinho. Testar, né? Testar. Na verdade, assim, era um lugar que eu era acostumado já, então eu falei, vamos, eu precisei encarar esse barzinho como algo. Grande teste. E aí falei, vamos, comecei a cantar. Gente, minha voz não firmava. Não firmava de jeito, não conseguia sustentar a nota. Voz foi um desastre. Mas conta por que ela firmava. Porque você Desastre. foi fazer esse primeiro show sem vir na fono primeiro. Foi isso? Não lembro. Foi Não, sem eu acho que eu vim. Você veio uma vez, que foi quando você começou a falar, mas a gente não tinha dado início, né, ao processo do pós-cirúrgico mesmo, assim, os treinamentos, eu te dei uma orientação, né, a gente Foi, mas eu estava bem reavaliou. orientado, eu estava cantando bonito em casa, mas no show eu acho que juntou tudo. Acho que juntou atenção, inclusive, ansiedade, e ali a primeira, segunda, terceira música foi ok. Era o que eu fazia em casa, eu não estava cantando mais de 5 músicas. Olha essa informação dele, que importante. 3 músicas. Ou seja, depois que mexeu nessa prega vocal, esse condicionamento, essa resistência, elas não foram a mesma. Não. E não é de um dia para o outro que você vai conseguir. Não é para o dia para o outro. Uma coisa é você ter memória muscular, outra coisa é você ativar esse músculo com memória para ele fazer o que ele queria fazer alongamento dessa prega vocal. As notas médias, graves e um pouquinho, ligeiramente agudas ali, elas estavam saindo muito bem, no conforto. Mas agora, vai cantar num ambiente que está ruidoso. É muito diferente. O ambiente influencia a nossa voz, a falar mais forte, falar mais fraco.
né, ter pressão, menos pressão, e ele estava cantando num ambiente acusticamente controlado. Se você estiver cantando num ambiente que não tem outros ruídos, você tem um feedback auditivo. Foi o que Uhum, você uhum. não teve, por melhor que seja seu equipamento, seu fone, né, seu in-ear, que seja. Se você não tiver essa consciência de que o ambiente vai mudar a sua voz, eu estou falando aqui no microfone, me escutando, esse retorno, esse feedback, gente, não é a minha voz. Todo mundo tem essa sensação. Mas se eu tirar o fone e me escutar, eu falo, poxa, essa é a minha É outra voz. coisa. Dá uma diferença muito grande. Então, isso é importante dizer. O condicionamento vocal, depois que você sai de uma cirurgia, Patrícia, eu nunca mais vou voltar a cantar como eu cantava? Vai. De repente, você pode cantar até melhor do que você cantava, inclusive. Mas é diferente. Agora, onde tinha uma lesão, foi retirado, você ganhou mais espaço, você vai trabalhar a amplitude dessa mucosa de prega vocal, você vai trabalhar a pressão, né, o alongamento. Então, isso faz muita diferença auditiva. Você acha que você perdeu assim noção de como que era a sua voz no primeiro show, assim? Assim, poxa, eu tinha referência de que eu tinha aquela voz suja, grave, rouca. Agora minha voz está limpa, perdi o controle. Pode ser um pouco disso pode ser, mas eu tinha muita consciência de que aquela voz não era minha, aquela de antes. Eu tinha muita consciência de que a minha voz estava com a saúde ruim. Mas aí, do meio para frente do show, foi só ladeira abaixo. Minha voz não sustentou e eu dei intervalo, fiz alguns exercícios leves, ajudou um pouco, mas foi tão bom que não sei por que motivo, que é um lugar que sempre tá lotado. Não tinha quase ninguém. Nem meu contratante estava lá. Que coisa boa, viu, gente? Então foi salvo pelo gongo. Mas o Rafael tava. Ah, não. Eu sou Rafael, Sentou na minha o frente e pianista com quando ouvido eu absoluto. desafinava, quando eu falhava por completo, ele nem olhava para mim, para não me deixar Dizia assim, nervoso. Não, nada, legal. nada, Mas esse feedback dele foi nada. importante para você. Muito pelo contrário, quando terminou o show, ele falou assim que foi ótimo, mas tudo vai melhorar muito mais. Só que aí eu fiquei muito preocupado, porque eu tinha um show muito importante para fazer uns dias depois. Aí depois disso ainda voltei aqui. Aí esse show que eu fui fazer de palco foi um espetáculo. Minha Com voz certeza. estava assim, Pulou, dançou, limpa, né? Tava te pulei, vendo. dancei. Quebrou um pouquinho a voz? Quebrou, vez ou outra. Tava o que as pessoas literalmente chamam de desafinar, né? Uhum. A voz some. E Sei rapidinho nem volta. fazer isso. Quebrava mesmo, sumia. Aconteceu em vários shows. Mas, paciência, né? Só que eu fui administrando aquilo da melhor maneira. E o principal, nós cantores, cada cantor tem o seu timbre, tem a sua tessitura, tem a sua extensão, tem o seu limite. E um erro muito grave que nós cantores, que os cantores se colocam, é querer fazer igual o outro faz. Cantar as mesmas E tonalidades. cantar as mesmas. Ah, porque o fulano canta em Mi. Então tem que cantar em Mi. Por que eu não posso cantar em Ré ou em Dó? Ali naquele momento, o público vai estar te ouvindo, que é a peculiaridade da sua voz. O público não vai colocar o Gustavo Lima ali no fone. Peraí, agora deixa eu ouvir você. Não vai fazer isso. Você tem a sua voz. E um grande exemplo que a gente tem de uma voz que não fica batendo lá em cima o tempo todo, mas que tem um timbre único, é Paula Fernandes. Paula Fernandes, para mim, é uma das maiores vozes que a gente tem no Brasil e não fica batendo lá em cima o tempo todo, hora nenhuma. Ela canta ali no conforto dela, do jeito dela, da maneira que deixa ela confortável. Então, eu aprendi um pouco sobre isso também. E principalmente é essa forma que você se comunica com o seu público, né? A Paula Sim, Fernandes se comunica assim, ela nem articula muito bem as palavras para
para cantar e a voz dela sai plena. Pleníssima. Então, uma coisa importante em toda essa história que você está trazendo para a gente hoje no Fonocast é autoconhecimento. Autoconhecimento. O que pode ter transformado a sua vida e a sua carreira a Sim. partir dessa cirurgia E- foi esse Exato. autoconhecimento. Pós-cirurgia, o que você disse, eu comecei a conhecer o meu trato vocal novamente. Exatamente. Comecei Novas condições, novas pressões, sentir aquela música que você cantava antes, que a voz estava doente, agora não está mais. Como é que você coloca essa voz? Como é que é a sonoridade, o grau de escurecimento dessa voz, o peso que você colocava, ou o quanto colocava a voz na máscara, o quanto era no nariz, o quanto era na parte posterior. Tudo isso você teve que fazer um filtro e se autoconhecer novamente para conseguir atingir seus objetivos. Exato. E quando você se doa a isso, quando você abre mão de algumas coisas, investe na sua saúde, você precisa ter esse propósito. E tem o seu condicionamento vocal até em um momento que aí é o ser humano, não está ileso de acontecer alguma coisa, Sim. uma faringite, uma amigdalite. Você teve tudo isso. Eu sou a pessoa mais alérgica possível, né? Então, mesmo em um momento, em um período desse, quando você é um cantor condicionado, você tem muito mais conforto e habilidade para encarar um show. Perfeito. Agora que você, né, já é um cara que tem o autoconhecimento da sua voz, que é um empresário, que é um cantor, por que você se encantou pela fonoaudiologia e hoje estuda essa área que, para mim, com certeza, né, eu vou ter que puxar assim, bastante oportunidades na fonoaudiologia, porque realmente é uma profissão linda, né, que a gente começa do nascimento até a morte, a gente pode trabalhar. Até a morte, depois que morreu não tem jeito, mas até o último suspiro, a fonoaudiologia acompanha. O processo do estudo ele é denso, a gente não entende muitas vezes por que a gente está estudando tais matérias, mas quando a gente forma, a gente começa a envolver, né, no mundo terapêutico, em todos os processos, a gente realmente fica encantado. Me conta um pouquinho da sua experiência, o que te levou à fonoaudiologia? Você já deu um pouco da resposta, que é ser lindo. É uma profissão linda. Eu literalmente me encantei. Desde que eu comecei a cantar muito novo, ali com 14 anos. Eu nunca fiz outra coisa ligada que tirasse a música. Sempre foi cantar, nunca fiz outra coisa. Mas eu queria muito estudar. Eu queria muito tirar um bom tempo do meu dia para poder estudar. Mas eu ainda tinha dúvidas do que estudar, porque eu não queria fugir sair do que eu gosto, que é voz, que é música, né? E aí, neste processo que eu fui me cuidando, que eu fui conseguindo conforto para poder cantar no momento em que eu estava tão fragilizado, eu comecei a ver quanto era importante a fonoaudiologia na minha vida. Então, o que a fonoaudiologia foi de importante na minha vida, eu quero levá-la com a mesma importância na vida de outras pessoas que precisarem. Pretendo que seja na área da voz, que seja na voz artística, né? Mas se for de outra maneira, estarei levando de coração Exatamente, porque também. a A gente não gente, sabe no caminho, né? no caminho acontecem coisas incríveis na fonoaudiologia. Eu me apaixonei por orelhas, né, pelo ouvido. Depois falei, não, vou resgatar minha paixão por voz, mas é tendencioso a gente gostar de outras áreas, linguagem, audiologia, assim, você vai vendo um universo de oportunidades, né? Hoje temos praticamente 14 áreas para você escolher uma para trabalhar ou ser um generalista.
Então, assim, eu fico muito feliz, né, quando você me contou: "Patrícia, olha, agora eu sou um acadêmico de fonoaudiologia", você fez tudo meio escondido, assim, depois você soltou as informações pra Não galera. contei pra ninguém, Achei o nem pra máximo. minha mãe, nem minha irmã, nem para Rafael. Falou: "Vou ver o que que dá", né. Uhum. Eu fiquei muito feliz, de saber que a fonoaudiologia ainda inspira pessoas a esse cuidado, que você estando em um tratamento fonoaudiológico, você consiga identificar, né, e perceber a importância de ser tratado, né. Quando você chegou aqui na terapia, provavelmente uma das primeiras coisas que eu contei para você foi a minha história, que eu Sim, fiquei 1 ano praticamente sem falar, rouca, sem voz, por questões emocionais, por não saber lidar com os maus comportamentos vocais. E hoje você tem uma história incrível, ainda mais do que eu, que só tive uma lesão, você fez um processo cirúrgico, então você vai entender exatamente qual que é a dor do seu cliente, né? Empreender é saber a dor do seu cliente para quê? Para você poder trazer resolução de problemas e poder mostrar para ele que se você pode, ele também pode, que é possível você vencer a não voz e ter a voz para você trabalhar, para você se comunicar, para você ser um professor, para você ser um youtuber, enfim, a voz para eu amo voz, né? Então tem que puxar o saco pro lado da voz, o quanto que a voz trata com o nosso coração, com quem nós somos, com todas as nossas experiências emocionais estão ligadas à nossa voz. exato. Eu falava assim com você que talvez eu também já tenha te dito que certa vez eu li um livro que falava que 10% eram os nossos problemas reais e 90% a gente inventava coisas na nossa cabeça. E às vezes a nossa voz é tão conectada ao nosso emocional que a gente pega Com um problema e certeza, cresce ele demais, com né? certeza. A ter ficado no estado que eu fiquei me deixou, mal em todos os sentidos. Não era só a minha voz que estava ruim, era tudo, tudo ficava cinza. Por Então não quê? pode tratar só a voz, né? Tem que tratar o corpo, o psique, Mas você tratou tudo. minha voz e tratou por completo, você tratou coração, você tratou mente. Indiretamente você Sim. fez isso e um pouco diretamente também, né, É, porque nossos encontros sempre foram encontros prazerosos que me faziam bem. dizem por aí que eu sou um pouquinho malvada, né? Não é não, não é não, não acho não. Tem gente que conta no podcast: "Nossa, ela acabou comigo, Eu já nossa!" vi, Você eu já já viu? vi, já. Poxa, Não, eu vai não à vou, minha eu defesa não. aí, Felipe. Olha Eu aí, eu galera. não, eu não posso falar isso dela não. Será que eu puxei seu saco então? O Eu povo vai acho, escrever: "Ah, puxa saco". eu acho, adorava chegar massaginha gostosa para começar a terapia. Felipe, você, assim que você se formar um fonoaudiólogo, olha que essa vai ficar gravada para você rever. Vou mandar fazer até um corte, viu, produção? E Que tipo de profissional você vai ser quando você se formar? olhe, existem vários tipos de respostas que eu poderia te dar em vários essa pergunta ela é muito É amplo. ela é ampla, né, mas eu vou responder de uma forma muito direta. Eu vou ser o mesmo tipo de profissional que eu sou hoje na minha profissão, como cantor e como empresário. Perfeito. Correto, justo, amoroso, Responsável, responsável. Uma, dedicado. uma coisa que a faculdade, ela não te prepara exatamente para o mercado de trabalho. Ela te ensina o que você faz quando surgir um determinado problema e depois você vai ganhando experiência para resolver. Porque as pessoas acreditam hoje que na universidade ou faculdade você tem que sair de lá empreendendo, que você tem que saber de Imagina. tudo. E não. É, uma coisa que eu ouvi na faculdade que eu nunca concordei, porque isso não faz parte da minha essência, né? É o seguinte: você não pode ser amigo do seu paciente, você não pode manter um relacionamento com ele. E durante anos eu lutei muito atendendo os pacientes com voz, porque a emoção, a dor, o problema que a pessoa traz, não tinha como eu não me meter no assunto e falar, você vai conseguir, vem aqui, Uhum, deixa eu te dar um uhum. abraço. Então, quem que eu me tornei ao longo da minha caminhada? Amigo dos meus pacientes. Como que eu consigo resultados hoje? Acessando você, acessando a sua dor, fazendo você se entregar, você chegar e me contar o que está acontecendo,
me contar um pouco da sua família, me contar um pouco como é que é o casamento, me contar um pouco disso. Aí a pessoa fala assim, mas você parece uma psicóloga, e se eu não entender, eu não acessar, eu não consigo resolver o problema. Desde a realidade da A pessoa, realidade. que Então, isso vai influenciar muito ali no sim. tratamento, no que você vai direcionar para aquele paciente. Então eu gosto muito disso, eu gosto de hoje no meu consultório abraçar as pessoas, acolher, entender o problema, ajudar a resolver, me meter de vez em quando, dar umas broncas, falar: "Olha, você precisa descansar, se você não parar eu não te atendo mais". Tem algumas pessoas que eu sou bem brava, assim, mas, isso eu nunca concordei de pensar que eu não pudesse ter esse abraço nessa pessoa e ser aquela pessoa, só aquela mulher de jaleco sendo mais uma. Então, eu afirmo isso com clareza que eu não sou qualquer fonoaudiólogo, o povo que lute para aguentar a Fonolopes, eu não sou, porque eu sou uma pessoa diferenciada. Na verdade, eu sou um ser humano antes de ser uma fonoaudióloga. Ela é a minha profissão, mas tudo que eu carrego, né, de experiência da minha vida, de como eu fui criada, de como eu enxergo as pessoas, torna ainda mais linda a minha profissão. De abraçar, acolher, que eu acho que o acolhimento na fonoaudiologia ele precisa acontecer, e de resolver o problema. Então, acho que cada um você vai seguir o seu caminho, você vai fazer o seu caminho, mas eu quero um conselho, abrace mais as pessoas, porque talvez um abraço numa pessoa que está afônica faz ela falar de novo. Eu já tive várias experiências, porque talvez as pessoas nunca foram abraçadas, nunca foram Só acolhidas, julgadas, só né? No julgadas ou mundo que a gente vive apontadas. hoje, é muito mais fácil Aí fala sermos assim, julgados, apontados, do que abraçados e acolhidos. você tem esse problema, por que você não faz isso? Sim, Você não tem disciplina? E aí a pessoa vai escutando tanta coisa que vai entrando na cabeça, penetrando na cabeça dela, que ela se bloqueia. Então, uma forma de você desbloquear é trabalhar o cuidado com seriedade. Eu vou cobrar, eu cobrei muito de você, falei, se vira, faz esse exercício aí, senão você não vai melhorar. Mas ao mesmo tempo que cutuca, assopra e morde, né? Talvez a palavra certa. exatamente. Acho que é por isso que tem gente que só me enxerga mordendo, mas até o momento de assoprar, e isso é importante. Isso me construiu como pessoa, me faz ter um olhar diferenciado para todo mundo que chega aqui. Eu sempre disse isso, não importa se a pessoa ela é famosa, se ela não é famosa, se ela é rica, se ela é pobre, dentro do meu espaço, ela vai ser atendida da mesma forma, com os mesmos equipamentos, com a minha fala e a minha linguagem da mesma forma. Então, a ética, né, profissional, Sim, ela é muito importante. Eu desejo você muito sucesso na sua carreira de fono. obrigado. Já disse e reafirmo aqui em público, né, minha disponibilidade, se você entrar na carreira de voz artística, de contar comigo para o que você precisar. Com Ele certeza vai ficar chique, contarei. famoso muito rápido, empreendedor. E para mim está sendo uma honra hoje bater esse papo aqui com o Felipe e saber que você está se tornando cada vez mais uma pessoa grande nas suas escolhas, no seu empreendedorismo e na sua elegância para falar, na sua forma de ser, né, e de tratar as pessoas. Isso com certeza vai refletir para você em dobro na carreira da Fono, e aí você vai poder alinhar, né, o grande empresário que você já é musical, de cuidar nos bastidores, que hoje você está ali no palco, mas você saber quando é a hora de você estar no palco, quando é a hora de você estar no bastidor. Certa vez eu ouvi, porque o meu sonho era ser uma cantora famosa, né? Patrícia, mas você queria ser uma cantora famosa, como é que você foi parar no bastidor? Eu me encantei pelo bastidor. Porque você tirar uma pessoa do zero, que não fale, botar ela falar, não é qualquer fonoaudiólogo que faz Não isso, mesmo. né? Precisa ter uma emoção envolvida. Então, para mim, minha maior alegria foi colocar você no palco de novo, junto com o Dr. Marco Aurélio. E toda vez que eu vejo você lá no palco, gente, que lindo, olha ele cantando, olha ele dançando, olha ele executando tudo aquilo que ele quer. E agora, um fonoaudiólogo, cantor, produtor, né, artista, porque você não só canta, você é um artista completo. Então, fico muito feliz, muito orgulhosa. E que bom que você teve o Rafa na sua caminhada, que bom que você encontrou outros médicos, outros fonos, tudo Sim, isso para poder agregar e trazer você até aqui, que é o que você intitulou de cura. obrigado. Fico muito feliz, emocionado com
com suas palavras. Ah, eu amo, gente. Eu gosto de. Tá vendo? Eu não sou só brutona, eu consigo falar para a pessoa ficar emocionada. Mas que bom. Gente, já estamos finalizando o Fonocast, mas eu não Já, mas passou poderia. Passa muito rápido. rápido. Olha o tanto que a gente falou. A gente pode marcar um novo bate-papo. É, Que tem muita coisa que a gente viveu que não deu para contar aqui. tem. Mas eu não poderia deixar esse Fonocast acabar sem falar. Cante aí pra gente, então, pra gente ouvir a sua voz. Claro que eu canto. Vou dar uma Quem a sabe? capela, pode A ser? capela, por favor. Por favor. Posso cantar aquela música que nós cantamos daquele dia? Um Pode, trechinho só. pode. Puxa mais um pouquinho pra perto de Pra ti. mim, mais perto? Aham, aí. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu, ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele tá cuidando. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Uhul! E passou! Graças a Deus. Então, por mais que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã, né? Exato. A gente precisa estar feliz e grato, porque todo o processo de dor chega um momento que ele passa e você cria a cura. Eu fico feliz demais de ouvir você cantando. Vocês podem comparar com o vídeo dele em qual Instagram? Fala aqui pro pessoal. Felipe Vasconcelos, cantor. Cantor. No YouTube tá do mesmo Acho que jeito? tá tudo Tá igual. tudo. É igual aqui. Se você digitar aí no YouTube, no Instagram, qualquer lugar, você digitou no Google, apareceu Fonolopes. Falo que o povo tem que engolir Fonolopes para todo lado. Digita que você encontra nas nossas redes sociais. Segue lá o Felipe, conhece um pouco do trabalho dele, contrate-o para cantar nos seus aniversários, casamentos e tudo mais. Por favor. E quando ele se formar fonoaudiólogo, contrate ele para cuidar da sua voz, porque eu tenho certeza que ele vai fazer melhor do que eu fiz, porque ninguém quer ser igual aos outros, a gente quer ser melhor. Então eu desejo que você seja melhor do que eu, que você cresça, que você desenvolva, tenha um trabalho lindo e que você, mais do que isso, transforme a vida das pessoas com o seu conhecimento, que é uma das coisas que a gente não perde nessa vida, é o conhecimento. Felipe, te agradeço demais por participar aqui comigo. Eu que agradeço, estou muito feliz, grande inspiração para mim, para todos nós. Maravilha, obrigada para você que nos acompanha aqui. Já deixa seu like, deixa seu comentário aqui. Se você quiser fazer qualquer pergunta para o Felipe, corre lá no direct dele. Pode perguntar. Aqui também no YouTube, deixa seu comentário que depois ele responde para você. Segue as nossas redes sociais para assistir os cortes também desse podcast e tudo mais que vai acontecer. Esse foi mais um episódio do Fonocast com essa pessoa maravilhosa que eu sou muito grato, Felipe Vasconcelos. E eu espero você no próximo, hein? Vem com a gente. Obrigado.